Step 8, passo 8. Conte como foi feito o que você pediu a Deus. E aqui ele vai falar sobre um tipo da nossa fé, que nós somos os filhos de Abraão, segundo a fé, porque temos o mesmo tipo de fé que ele tinha. E que tipo de fé era esse? A que chamava as coisas que não existem como se já existissem. Romanos 4,17 diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. E aqui, tipo, o que eu acho muito interessante é que ele diz o seguinte: olha, nós temos a fé que vem do nosso pai Abraão, tipo, pela fé. Ele foi um exemplo de fé. E o que eu acho mais fantástico na história de Abraão, de tudo, que eu acho o ponto top para mim de Abraão, foi no momento em que ele foi oferecer Isaac. E muitas vezes os pregadores eles pegam para falar e Abraão com o coração partido, ele foi lá e colocou Isaac sobre o altar. Só que aí a visão que eu tenho, pelo que eu entendo da palavra, não foi assim. Abraão ele foi convicto, oxe, foi Deus que me prometeu, então se ele está mandando eu matar aqui, ele vai ressuscitar. E o detalhe é, antes disso, em nenhum momento da história havia tido algum caso de alguém que tinha ressuscitado. Ou seja, ele teve que crer por algo inédito. Ele teve que crer por algo que ele nunca tinha ouvido falar, que não tinha acontecido com ninguém. E ele começou, e tipo, ele cria um Deus que chamava a existência as coisas que não existem. Ou seja, Deus está pedindo para eu sacrificar aqui, mas ele vai ressuscitar. Então ele tinha essa convicção firme, porque ele já tinha conhecido pela experiência que Deus ele cumpria as suas promessas. Ele com 100 anos, ele conseguiu ter um filho. Então um Deus que fez o impossível desse acontecer, depois de um menino já nascido, vai fazer ressuscitar em 2 palitos. Enfim, top. Uma experiência pessoal. Aí ele conta aqui que uma vez ele estava em casa, ele ainda não era do Ministério Pleno, que é tipo, era o Ministério da Fé, né? Um ministério que cria da fé, ele ainda não era desse. Ele era de outro ministério batista que não cria nas manifestações do Espírito, na cura e tudo mais. E um dia ele teve uma parte, tipo, um derrame, né? Da parte do lado direito. Foi, do lado direito do rosto. E ele sabia que um certo pregador estava no Evangelho Pleno. E ele foi lá, que ele disse: olha, eu vou receber a minha cura. E no final do culto eles tinham o costume de falar: se alguém está doente, levante a mão e vem aqui na frente. Só que nesse dia ele não fez. O que aconteceu? Ele levantou a mão e disse: epa, eu quero receber a cura, eu quero se curar. Aí ele vem aqui na frente. Quando ouviu o irmão Connor dizer amém, tipo quando terminou a oração lá, né, da cura, eu pela fé ergui a mão e gritei: graças a Deus, a doença se foi. Mesmo quando eu disse aquilo, o canto da minha boca esticou até o meu ouvido quase. Não havia evidência física, nem sensação de cura. O Criador chamou as coisas que não eram como se já fossem. Ele afirmou: eu já o fiz. Quando ele foi falar com Abraão, ele disse: olha, eu te constituí pai de muitas nações. Ele não falou: vou te fazer, ele disse: eu já o fiz. E Abraão creu como Deus creu. E durante aquele processo que ele saiu lá da igreja, o Kenneth Hagin saiu da igreja lá com o rosto coisado, todo mundo que passava por ele falava: você está curada? Estou. E por que eu estou vendo ainda o seu rosto caído? Aí ele falava: não, mas eu retenho o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que eu fui curado, então eu já sou curado. E o tempo todo as pessoas queriam falar aquilo para ele. E ele diz o seguinte: não está escrito que crede que recebeste não está escrito você vai ver, você vai orar, você vai ver, aí você vai crer que você recebeu o que já viu. Não. A palavra diz: crede que recebeste, creia que você já recebeu, e é assim que vai acontecer com você. Primeiro você crê, depois acontece, primeiro você pisa e depois o chão fica firme, não é o contrário. Aí ele diz o seguinte, que... deixa eu ver aqui... andar por vista não nos dará o poder de chamar as coisas que são como se já fossem. Isso significaria andar segundo a razão, a qual nunca chamará à existência aquilo que ainda não existe. Se eu vejo, se eu sinto, então crerei que já tenho. Isso não acontece. A gente primeiro tem que crer que já tem, para depois a gente ver e a gente sentir. Durante esses últimos 45 anos, muitas vezes continuei minhas atividades ministeriais com sintomas físicos que pareciam desmentir o meu testemunho.
O diabo dizia à minha mente: você está mentindo. Entretanto, eu respondi ao diabo: minha fé é a certeza da minha cura. Não a vejo nem a sinto, mas a minha fé a transformará com certeza. Aí ele disse que uma noite que ele estava assim, em casa e ele estava mal, né? Ainda estava o rosto dele coisado. Naquela noite, quando eu estava deitado na cama, com o olho fechado e o outro aberto, o diabo insistiu: você não está curado. E você se deixou passar por bobo diante de todo mundo. Você passou foi vergonha. Eu disse: diabo, eu vou continuar deitado aqui mesmo, louvando a Deus até adormecer. Já era depois da meia-noite. Comecei, pois, a louvar ao Senhor, dizendo: quero agradecer-lhe, Senhor, porque nessa noite eu fui curado. E o que aconteceu? Quando eu despertei na manhã seguinte, meu rosto estava tão firme e aprumado como está hoje. Depois do café da manhã, fui para a casa da Imogênia, que era uma mulher que estava perguntando: oxe, tu tá curado? Como é que tá curado se teu rosto está assim? Sorri para ela com o rosto em perfeita ordem. Aí ela disse: muito bem, agora sim você obteve a cura. E ele disse: não, eu obtive a cura desde o momento que recebi aquela oração na igreja que eu criei para a cura. Confissão. Algumas pessoas nunca diriam certas coisas se lessem a Bíblia. A palavra fala em Romanos 10:10: com a boca se faz a confissão para a salvação. Muitas pessoas acham que esse negócio de confissão é besteira, é balela. Eu lembro que no livro da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande, e no livro que ela tem também, que é Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, que é um azulzinho, ela diz o seguinte, que ela era uma pessoa muito negativa e Deus tocou com ela nesse assunto. Olha, Joyce, você é uma pessoa muito negativa, você fala muitas coisas negativas. Como você é negativa por dentro, você externa através das suas palavras e você traz à existência toda a negatividade que ainda não existe na realidade. Sabe aquelas pessoas pessimistas que tudo vai acontecer algo ruim, ela já se prepara para o pior. Ela já está esperando o pior. Pronto, Joyce Meyer é assim. Era assim. E o que aconteceu? Ela disse que parou. Chegou um momento que ela erradicou a falação negativa da boca dela. Só que aí ela disse: Senhor, as coisas já estão acontecendo na minha vida. Eu já parei de falar coisas negativas. E Deus falou para ela: você parou de falar as coisas negativas, mas você não começou a falar coisas positivas. E é aqui quando se difere do pensamento positivo do mundo, do mantra de falar positivamente e da fé. Porque a fé, quando você fala algo positivo, a fé ela se baseia no que Deus falou. Ela se baseia na palavra de Deus. Enquanto o pensamento positivo é uma vontade de que algo bom aconteça. Quando você fala baseado na palavra de Deus, não é uma palavra ao vento de positividade. Você crê que quem falou é fiel para cumprir. Aquele que falou é fiel para realizar o que tinha prometido. Então, é uma convicção que vem daqui, que vem do seu interior. É maravilhoso. Agradando a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que ele existe, e segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra não diz que aquele que faz boas obras agrada ao Senhor, que sem boas obras é impossível agradar a Deus, que sem um bom caráter é impossível agradar a Deus, que sem ir para a igreja é impossível agradar a Deus. Lógico que você tem que ter um bom caráter, você tem que ter uma boa conduta, um bom testemunho, mas tudo isso baseado pela fé, tudo isso em fé. Para você ver como a fé ela é tão importante, o Senhor falou, você que vai se chegar a mim, primeiro, creia que eu existo, coloca a fé aí, e segundo, creia que eu sou galardoador, eu vou presentear aqueles que vêm até a mim. Não foi, tem muitas pessoas que falam, mas muitas pessoas vão a Deus pelo que ele tem, só querem buscar as mãos de Deus. Não, quando você tem a consciência, você não vai atrás de Deus para buscar algo que tipo assim, exigir de Deus nada. Deus já fez todas as coisas ali na cruz do Calvário. E Ele que falou pra gente, olha, você se aproxime de mim, crendo que eu existo e crendo que eu vou presentear você. Não foi algo que o homem criou. A palavra fala também em Hebreus 4:16 que todas as vezes que você estiver em apuros, vá até o trono de misericórdia, assim, a fim de que você possa encontrar graça para todo o tempo de necessidade. Deus ama abençoar os seus filhos. A palavra diz que Jesus disse, vocês que são maus, querem dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Pai Celestial. Então é o prazer do Pai, só que isso é tudo feito e alcançado através da fé. Pela fé os enfermos ser curados,
os enfermos são curados, os cativos são libertos, os perdidos são salvos, a provisão chega, tudo através da fé. Em lugar algum a Bíblia declara, sem conduta certa e boas obras é impossível agradar a Deus. Não foi nesse ponto que o Senhor colocou a ênfase. O que ele disse na verdade foi, sem fé é impossível agradar a Deus. Smith Wigglesworth declarou, há algo na fé em Deus que o leva a deixar de lado 1 milhão de pessoas, simplesmente para chegar a você. Porque Deus não se move pela necessidade, Deus não se move pela falta. O céu se move através da fé. Não, você está querendo colocar Deus contra a parede que Deus é obrigado a fazer. Deus, ele não é fiel a mim, Deus ele não é fiel a você. Está escrito na palavra que Deus é fiel ao quê? A sua própria palavra. E foi ele quem falou. É maravilhoso a gente confiar e pertencer a um Deus que faz aquilo que ele disse que iria fazer. Já pensou se o nosso Deus ele fosse um cara que fiz... Um cara não, né? Se o nosso Deus ele fosse um Deus que não fizesse aquilo que ele disse que iria fazer, todo mundo ia ficar perdido. Ele falou, mas será que ele vai fazer? Então é assim, maravilhoso. É maravilhoso quando a gente tem essa convicção que através da fé, que foi algo que ele estabeleceu, que o justo viveria pela fé, que ele realiza tudo aquilo que ele nos prometeu. Ele é fiel para cumprir.